Olá, mais uma vez a gente se encontrando, né? Nos encontrando para mais um encontro com Sofia, mais uma edição do programa Encontro com Sofia. Eu quero conversar com vocês hoje a respeito de algo que me chamou a atenção. Eu li uma reportagem referente ao UFRJ, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, cogitando a hipótese de Gaia para o que está ocorrendo em nossos dias. Isso me fez lembrar uma conversa que tive há anos com uma pessoa que me indagou sobre o que seria Deus para mim, né? Como vejo Deus? O que é Deus para mim? Essa pessoa, ela me perguntava isso porque dizia que ora eu pareço ateu, ora espiritualista, místico, agnóstico, enfim. Então ele ficou confuso e disse: o que é Deus para você? Essa pessoa me perguntou. E eu disse: olha, a questão é justamente essa. Você está me perguntando o que é Deus para mim. Essa é a questão. Deus para mim, Deus em mim, o meu conceito de Deus, e não Deus em si. O homem jamais apreende Deus, ele jamais alcança Deus. O infinito não cabe no finito. O maior não cabe no menor. O finito, sim, cabe no infinito. O menor cabe no maior. Então, o menor jamais atingirá o maior. Ele está dentro, ele faz parte, né? Então, eu disse a ele, olha, a realidade, quando a gente entra em contato com a realidade, ela já não é ela mesma para nós, em relação a nós. Essa realidade é sentida quando entra em contato com a gente, quando a gente entra em contato com a realidade. E ao ser sentida, ela já não é ela mesma, e sim uma sensação, uma interpretação sensorial. A gente sempre interpreta a realidade. Tudo que a gente tem se resume em conceitos mais ou menos aproximados daquilo que seja de fato a realidade com a qual a gente se relaciona. Então, mas ele continuou pedindo, né, insistindo para que eu desse a minha concepção de Deus. O que é Deus para mim? E eu disse para que ele olhasse ele mesmo, ele pensasse nos milhares de micro-organismos que residem nele, né, que constituem o seu corpo, o seu organismo, o organismo humano. E pensasse nessa hipótese desses micro-organismos o adorarem como a um Deus. Será que eles sabem, eles têm consciência de que vivem dentro de um ser humano? Somos todo um universo para esses micro-organismos, para essas criaturinhas. Com certeza elas não sabem da nossa existência, mas se elas soubessem, se elas imaginassem, pudessem imaginar, muito provavelmente fariam libações, orações, nos adorariam como a um Deus, mas seria uma postura inútil. Elas jamais poderiam provar a existência de Deus porque elas estão dentro dele. Elas fazem parte daquilo que é Deus. Para que elas pudessem provar a existência do homem, né, que elas existem dentro do homem, elas precisariam sair do homem e observá-lo de fora. E apontar, ah lá, eu não disse que ele existia de fato, né? Olha lá, eu disse que Deus existia, né? No caso, o homem. Para que pudéssemos provar a existência de Deus, a gente teria que também sair de Deus e observá-lo como a gente observa um objeto fora de nós. Teríamos que ter uma vida completamente independente de Deus. Teríamos que, então, praticamente ser Deus, né? Ter uma vida completamente independente. Isso é impossível. Bom, voltando para a teoria de Gaia, né, que se encaixa a isso,
Gaia, na mitologia grega, é a terra, né? A deusa mãe, né? Que gerou todas as coisas, né? Todas as vidas na terra, né? Gerou inclusive os deuses, enfim, todo o universo. Mas nos fragmentos mais antigos da mitologia, encontramos Gaia não como terra, né? Encontramos como uma energia vital que precede a própria Terra, precede todo o universo, quando tudo era um caos, né? O chamado caos primordial. Havia a energia vital, né? E dessa energia vital vieram todas as coisas. Essa energia vital, essa inteligência única, criou todas as coisas, inclusive o planeta em que vivemos. E essa energia vital teria então se fundido ao planeta, ao qual chamamos Terra, e é para cuidar dele, para mantê-lo, para protegê-lo. A teoria de Gaia, ela fala sobre sermos parte dela mesma, né? Então, existem duas teorias que se unem, que é a teoria dos sistemas, né? E a hipótese de Gaia. A teoria dos sistemas é mais ou menos isso, né? Ela vê o mundo como um sistema. O mundo é um sistema constituído de partes ou sistemas menores, que, por sua vez, são partes de um sistema maior, né? Então, a Terra, o mundo é um sistema constituído de partes menores ou sistemas menores, e ele é um sistema, parte de um sistema maior, que seria o universo, as galáxias, enfim. Então, a gente pode pegar um exemplo que seriam os átomos, né? Os átomos são partes de um sistema. As células, né? Uma célula, por exemplo, um átomo é parte de um sistema que chamamos célula. A célula, por sua vez, é parte de um sistema ainda maior, um órgão, coração, por exemplo, que é também parte de um sistema maior, de um sistema superior, que é o próprio ser humano. Então, todas as coisas estariam assim interligadas, elas, né, fazem parte de um todo. E a hipótese de Gaia vê a vida na Terra como um todo, como parte de um todo ainda maior, constituído de galáxias e todo o universo, que por sua vez talvez seja parte de um sistema de algo ainda maior, né? Já cogitado pela ciência, que é o multiverso. James Loewy, nascido em 1979, ele propôs a teoria, né, ou a hipótese de Gaia, né? Foi um cientista inglês e ele vê a natureza, né, a Terra, como um organismo. E de fato, como ele disse, a Terra ela trabalha para manter, para equilibrar a temperatura, né, externa e interna, a fim de manter o oxigênio em níveis satisfatórios. Então, a própria Terra ela busca se controlar, ela busca um equilíbrio, uma harmonia na sua temperatura. Assim como o corpo também, né? Nosso corpo ele trabalha equilibrando temperatura interna e externa em relação à temperatura externa, né? E o planeta tem essa mecânica, digamos assim. E isso é próprio de um organismo vivo. Todo organismo vivo trabalha dessa maneira, né? E como um organismo vivo, como o nosso próprio corpo, tem
bactérias, né, vírus, micro-organismos que se combatem, né, tem as defesas do organismo, que sempre combate vírus e bactérias nocivas e secreta aquilo que é excesso. A teoria de Gaia, a hipótese de Gaia, seria vista também como um organismo, né? A Terra como um imenso organismo que tem todas essas funções de autodefesa, de autopreservação e que secreta aquilo que está em excesso. E como o homem ele tem saído de seus limites, a natureza então reage com as defesas orgânicas, digamos assim, né? Uma biofísica, ela me explicou alguma coisa sobre isso, né? E ela falou sobre vírus chamados bacteriófagos, né? São vírus que infectam outras bactérias, né? Para combatê-las. E ela falou também de vírus, de bactérias que são essenciais no organismo, né? Mas quando ela sai do intestino, né? Por exemplo, quando elas saem e por algum motivo elas vão para a corrente sanguínea ou para algum outro órgão, enfim, elas causam danos, porque ela é essencial ali. E saiu dali, elas se tornam nocivas. Então, o homem, ele, numa hipótese de Gaia, ele poderia ser visto como um vírus, uma bactéria que se tornou, né, um vírus, um micro-organismo que se tornou nocivo, que saiu dos seus limites e comprometeu todos os órgãos desse imenso organismo chamado Terra. E então esse imenso organismo entra numa ação de autodefesa, né, de defesa orgânica, gerando pandemias e outras catástrofes, para diminuir maciçamente a quantidade de pessoas, a quantidade de seres humanos na Terra, e com isso amenizar todos os males que o ser humano provoca nesse imenso organismo que começa a ter suas complicações, como o nosso organismo também, quando é afetado por vírus, né? Por bactérias, enfim. Então, o coronavírus seria uma espécie de bacteriófago, infectando o homem, que seria uma bactéria nociva para o planeta Terra, que teria se tornado uma bactéria nociva, quando ele deveria, né, ser um micro-organismo de defesa desse organismo chamado Terra, né? E a gente, com certeza, originalmente é um micro-organismo de defesa que trabalha junto para a preservação da natureza, né, do todo. Mas a gente saiu, né, de nossos limites, exageramos e precisamos aprender a voltar. E o que os cientistas propõem, né, estava nessa matéria da UFRJ, é que o ser humano precisa rapidamente encontrar um modo de voltar, de fazer um caminho inverso do mundo globalizado que está afetando esse grande organismo que a mitologia chama de Gaia, a Mãe Terra, voltar para a produção local, né? Como a produção agrícola, né? de grupos, pequenos grupos, as coisas mais localizadas para a preservação do todo, né? Para a preservação das árvores, dos rios, dos mares, agir em consonância, agir em harmonia, em equilíbrio. Então,
eu trago hoje essa análise, essa observação que a filosofia fala, né, nos traz em forma de mitologia e que a ciência vem observando e constatando para que a gente possa pensar em maneiras de fazermos um caminho, né, de volta para algo mais localizado, né, como aquele micro-organismo que precisa estar naquele específico órgão, e ali ele é benéfico. Saindo dali ele se torna nocivo, né? Ultrapassando os seus limites naturais, ele danifica todo o organismo, pode infeccioná-lo no seu todo, e aí é necessário que venham esses vírus, né, bacteriófagos, né, infectá-los e combatê-los, né, como uma defesa natural do próprio organismo contra aquele organismo que era de defesa naquele local, naquele órgão que ele estava, né, era propício a ele. E é isso, fica então essa reflexão sobre Gaia, sobre a Mãe Terra, né, que seria, na verdade, o verdadeiro Deus, digamos assim, né, porque dela teria vindo todas as coisas, inclusive todas as formas de deuses que o homem possa imaginar, né? E vamos então pensar nisso, né? Na preservação de Gaia para a nossa preservação. Nós vivemos dentro dela, somos micro-organismos dentro desse imenso organismo vivo. A ciência já tem comprovado que a Terra pulsa, que a Terra toma atitudes na sua autopreservação, como um ser vivo, como um micro-organismo de fato, né? É isso. A gente se encontra no próximo Encontro com Sofia, na próxima edição, para mais um Encontro com Sofia. A gente precisa dela, sempre precisa, cada vez mais. Estamos entrando num período em que precisamos mais e mais de Sofia. Até lá.